E o nosso programa Em Foco está de volta agora, mais um bloco para você. E agora vamos a um bloco de notícias. Hoje eu estou aqui com Francisco Mota, ele que foi vereador, secretário de Esportes, Cultura e Turismo, teve aí grande atuação política em toda a região oeste. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, é um prazer estarmos aqui mais uma vez no Em Foco. Estamos à disposição. Bacana. Hoje pela manhã, Francisco, eu peguei o jornal e eu vi uma notícia que muito me surpreendeu e eu acho que você vai ser de grande ajuda para falarmos a respeito disso. Então eu vi aqui a matéria hoje, o Supremo aprovou a proposta de reajuste de 16,38% dos salários dos seus ministros. Chegou a ver essa? Lamentavelmente, nós estamos aqui falando com você que está nos assistindo para comentar sobre esse reajuste. Deixando muito claro que nós entendemos que o juiz do Supremo, os ministros, têm que ter um salário digno, porque eles estão lá para julgar, para atender, a última instância, para fazer cumprir o que está escrito na Constituição. Mas nos causa estranheza, e tenho certeza para o senhor que está nos assistindo, a falta de sensibilidade dos senhores ministros. No momento que milhões de brasileiros estão sem emprego, muita gente há 2, 3 anos sem ter um mínimo de salário para poder sobreviver. Não era a hora desse reajuste. Ao contrário, nós estamos num momento que o Congresso Nacional precisa pensar no povo brasileiro. Nós temos que rever a política de salário, principalmente no poder público. E quero ressaltar que eu sempre respeitei muito o servidor público. Mas existe uma minoria no serviço público que tem salários indecentes, indecentes, considerando o salário da maioria dos brasileiros. Então vocês vejam bem, 16,38. Com isso, de 33.700, que é o teto hoje do salário, vai se passar para 39. 39 mil. Nós estamos falando aqui um aumento, rapidamente passando os olhos aqui, de R$4 mil. R$4 mil, 4.500, que me parece que o teto de aposentadoria na área privada, pelo INSS, não passa de R$5.500. Se limita a esse valor. As pessoas, muitos engenheiros, arquitetos, profissionais, trabalham a vida toda recolhendo sobre o teto, com salário de R$35 mil. E quando aposenta com no máximo R$5.500. Deve ter havido uma variação. Então esse aumento é muito sério. A votação teve 7 votos favoráveis e 4 votos contra. Vejam bem, o aumento do teto vai trazer um prejuízo muito sério para todo o país. Então eu acho que a população tem que estar muito atenta, porque eles aprovaram lá no Supremo, mas ainda isso não é lei. Parece que tem que passar pelo Congresso ainda. Exatamente. Esse projeto, essa sugestão, vamos dizer assim, dos senhores juízes do Supremo, aumentando o seu próprio salário, que já é uma coisa errada, isso por culpa também do Congresso, porque existe uma lei parada lá há mais de 2, 3 anos, e os senhores deputados não entenderam a importância de se colocar uma regra única, válida para todos os brasileiros. Então, com isso, vai para o Congresso, sim. Vai para o Congresso. Vejam bem vocês, uma afirmação aqui, muito séria, do ministro Lewandowski. Ele diz que os aposentados e pensionistas, os magistrados aposentados, sofrem uma redução de 40% quando aposentam. E hoje, eles estão numa situação de penúria. Senhor ministro, será que o senhor anda pelo Brasil? O senhor conhece o povo brasileiro? O senhor conhece os aposentados? Que a maioria vive
com um salário. Vou repetir, ministro. Um salário mínimo, que hoje não dá nem para comprar os remédios do aposentado. E o senhor vem dizer que esta redução de 40% na aposentadoria dos magistrados está fazendo com que eles vivam mal. O senhor deve estar de brincadeira, ministro. O que eu entendo, sim, com todo respeito, porque o Supremo é importante no país. Mas nós temos que mudar a maneira da escolha dos senhores ministros. Sem dúvida. Eu entendo que o ministro não pode ter indicação política, né? O ministro tem que ser concursado. E só pode participar do concurso aqueles que já tiveram experiência como juiz. É necessário uma meritocracia, né? Uma reforma no sentido da escolha desses cargos. Exatamente. Nós temos que mudar. Algo está muito errado. Então, nesse momento, eu repito, que o senhor que está nos assistindo aí não tem condição de comprar o seu remédio, não vamos nem falar da alimentação e morar mal. Mais de 13 milhões de pessoas que não têm emprego. E mais um detalhe muito importante. Isso vai incidir diretamente na Previdência Pública, que já está estourada. Vamos ter um aumento no total, vai trazer para os cofres da nação mais de 1 bilhão e 200 por ano. Então, meus telespectadores, parece até, o senhor que está nos assistindo, entender que esse não é um assunto para uma TV regional como a nossa. Mas nós falamos aqui para mais de 10 a 11 a 12 municípios da região oeste da Grande São Paulo. Mais de 3 milhões de pessoas, né? Que na eleição representa 4% do eleitorado do estado de São Paulo, que pode decidir a eleição de governador. E mais que isso, vejam vocês a importância de eleger o deputado federal. Alguém que tenha, sim, uma visão regional, que conheça os problemas das cidades da região, né? Que isso é importante. Mas tem que ser uma pessoa que tenha condição de defender os direitos do povo brasileiro. Sem dúvida. O deputado estadual é importante. O federal, mais ainda neste momento. Então, é uma coisa séria. É um assunto que eu confesso a vocês, eu quase que não consegui dormir. Mesmo sabendo que não era um assunto comum, como eu disse, para discutirmos no nosso programa. Mas a Rede Prêmio não ia ficar ausente desse assunto. E nós colocamos para você que está aí, né? Nós precisamos fazer algum movimento para que isso não aconteça. Sem dúvida. Inclusive, tudo começa no voto, né? O brasileiro, ele precisa parar para pensar qual é a maneira que ele está fazendo para pensar sobre aquele que ele vai botar ali dentro. A partir do momento que ele tem importância, que ele tem consciência do tamanho da importância que tem apertar o dedinho ali na urna eletrônica, né? Decidindo aquela pessoa que vai realmente gerir e possivelmente mudar a realidade de seu país, as coisas vão começar a tomar um viés diferente. A política, ela não é esporte. Ela não é só chegar lá e fazer, deixa eu ver quem que tem aqui, o menos pior eu vou lá e voto. Não, é necessário analisar a proposta, é necessário analisar o histórico, é necessário ver o que aquele candidato já trouxe ou de fato vem trazer de diferente, de reforma. Não só a casca, mas também o interior daquele que está fazendo a sua proposta, que está ali dentro dessa disputa eleitoral. Né, professor? E vocês vejam bem, esse aumento, se ele acontecer, ele tem um efeito cascata, porque esse é o salário teto do Supremo. A partir daí, toda a corrente, a rede na área da justiça, parlamentares, todos receberão aumento. Vejam bem vocês, é o deputado estadual, é o vereador. Isso não pode acontecer, né? E nós não estamos aqui dizendo que somos contrários ao reajuste. Mas o mesmo direito
que tem o juiz do Supremo, que tem um deputado, que tem o vereador, tem você, trabalhador. O salário mínimo, o cara não consegue fazer mais nada. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Não sei se podemos finalizar, mas eu vou finalizar lendo aqui um trechinho que é um alerta, né? Um alerta para todos nós fazemos parte disso. No painel da Folha, eu estou lendo aqui. Ação coordenada. Minutos após os ministros do Supremo aprovarem a proposta de aumento dos próprios salários, vejam bem vocês, entidades que fizeram um lobby para o reajuste distribuíram mensagens detalhando como chegaram até ali, indicando novos passos. Jaime de Oliveira, da Associação dos Magistrados Brasileiros, escreveu: na véspera da decisão, esteve com Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, ministros do Supremo, que foram votos fundamentais para aprovar esse aumento. E concluiu, dizendo: hoje nós temos pressão no Supremo, e agora vamos fazer pressão no Congresso, em cima dos senhores deputados, para que aconteça esse aumento. Então, prestem atenção vocês. Obviamente, você que está nos assistindo, não vai ter condição de ir até Brasília para pressionar os senhores deputados, porque não tem a mordomia das associações. Então, você pode fazer isso através do telefone, de e-mail dos senhores deputados, WhatsApp, Facebook. Vamos todos, a população e as entidades que realmente defendem a população brasileira. Vamos fazer uma corrente, não contra um aumento, mas a maneira como está sendo feito. Exatamente. Os valores, isso não pode acontecer. Nós temos que ter igualdade para todos os brasileiros. Muito obrigado. Exatamente. Muito bem, estivemos aqui com Francisco Mota, uma notícia forte, né? Recém deste aumento gigante, pode parecer um percentual pequeno nos números de 16%, mas representa um grande abuso, na verdade, da forma com a qual está sendo propostas as leis neste país. Muito bem, muito obrigado, viu, Mota, por esse esclarecimento, por participar do nosso bloco de notícias aqui do programa Em Foco, e espero tê-lo mais vezes por aqui. Beleza. Até já, até o próximo bloco.